Olá, bom dia. Agora estamos então no nosso terceiro dia de Shavasana, nessa semana, então, que começou a semana do Shavasana. E nós temos como tema hoje foco e atenção, né? Então a gente vem construindo algumas formas, né, de acessar melhor o relaxamento do nosso corpo. A gente começou pelo alongamento. Então, o primeiro dia foi o alongamento. O quanto que, após o alongamento, nosso corpo pode se relaxar. Depois foi a contração. O quanto que o nosso corpo, depois da contração, pode se relaxar. E hoje é o foco e a atenção. Algumas pessoas me perguntaram ontem, na contração, não deveria ser concentração? Você não escreveu errado? Né? Então não, tem a contração e tem também a concentração. Hoje é o dia da concentração, do foco, da atenção. E aí a gente vai colocando a nossa atenção e o nosso foco em algumas partes do corpo, né? Percorrendo o corpo e procurando, sem nenhum tipo de movimento voluntário, né, deixar o corpo se soltar, relaxar, se abrir. Né? A gente percebe que as tensões instaladas, elas requerem essa atenção, essa consciência, né, aplicada ali, naquela parte por um tempo, para a gente ir soltando o corpo, né, para a gente ir soltando o corpo. É isso que a gente vai procurar fazer, tá? Então, se possível, depois de ter se acomodado na postura, não fazer mais nenhum movimento voluntário. Né? O que é um movimento voluntário? Por exemplo, relaxa a mão, aí você mexe a mão. Não, isso não vai ajudar. Né? Isso não vai ajudar. A gente precisa ir adquirindo a capacidade de entrar em contato com a área do corpo sem mexê-la, né? Só com a atenção, só com a mente. Adquirir a capacidade de relaxar tal parte do corpo sem ter que mexê-la também. Só com a capacidade de se concentrar nela. Né? É isso que a gente vai procurar fazer. Nós temos um certo receio, né? Um certo medo desse corpo que vai ficando muito entregue. Então é comum a gente ver pessoas que se mexem, como assim, de forma a garantir, não, eu estou aqui em controle, eu estou aqui em controle, eu consigo mexer meu corpo, eu estou aqui sob controle. Mas justamente isso a gente está procurando desfazer, né? Então deixa o corpo, né, solto, o mais solto que você puder. Então vamos lá. Encontre a sua posição deitada. Vou deixar os comentários desativados por enquanto. E você busca essa posição deitada como quem sabe, né? Como quem sabe que ela não é nada óbvia. Não é nada óbvio a gente encontrar a melhor forma possível de acomodar o corpo. Então, daí já começa o nosso o nosso treino de se conectar ao corpo, saber por meio do sentir que encontrou uma forma que você pode permanecer.
E tendo encontrado essa posição, então, procure não fazer mais nenhum movimento voluntário, a não ser que ele seja necessário. Mas procure não mexer seu corpo para senti-lo. Vai procurando trazer a sua presença, a sua consciência para o corpo. Com isso, reduzindo o engajamento com os acontecimentos externos, mas também reduzindo o engajamento com os pensamentos. Trazer para o campo do sensível. Trazer para o campo das sensações. Nos conectamos com as coisas por meio dos sentidos, né? Seja os sentidos, os 5 sentidos que nos levam para fora, ou esses outros sentidos que nos levam para dentro. Outras capacidades de percepção que nós vamos desenvolvendo. E é justamente esse o propósito das repetições, né, desta semana. Repetir, repetir, repetir e ir desenvolvendo essas capacidades internas de percepção. E então você leva a sua atenção, se concentra, coloca o foco, né? Então sua presença está no corpo, mas você vai direcionar o foco da sua atenção para a região dos olhos. E procura relaxar completamente os olhos. Deixar os olhos imóveis. Deixar os olhos descomprimidos. As pálpebras relaxadas. As têmporas, a testa, em volta dos olhos. E vê se os olhos apresentam movimentos involuntários ou se eles estão parados, imóveis, relaxados. É comum que os nossos olhos permaneçam ativos. Eles se movem com os nossos pensamentos, mesmo que não tenha nada a ser visto. Mas tem uma relação da atividade dos olhos com os nossos pensamentos. Então procura relaxar bem os olhos e mantê-los assim. Procura adquirir uma certa habilidade de reconhecer luminosidade pelas pálpebras fechadas. E então vai para a região da garganta, sem movimentos. Só se concentra e vai procurando abrir espaço interno, relaxar estruturas internas, relaxar essas paredes que formam a estrutura do pescoço, relaxar o fundo da língua,
Vê se quando você vai levar sua atenção para a garganta, se os olhos se mexem ou se eles permanecem lá relaxados. E então leva a sua atenção para os ombros, para essa região do corpo que facilmente se tensiona, o alto dos ombros, próximo ao pescoço. Então, como se alguém fosse massageando os seus ombros, vai soltando isso, vai deixando relaxar, descontrair. Também atrás dos ombros, na direção das escápulas, à frente dos ombros, na direção da musculatura peitoral, os lados dos ombros, na direção dos braços, e embaixo dos ombros, nas axilas e nessas costelas mais altas. Relaxando essas costelas mais altas, procura também descomprimir internamente a região torácica, como se relaxasse em volta dos pulmões e do próprio coração. Então toma consciência, leva a sua atenção para as costelas mais baixas, no nível do diafragma, e vai procurando relaxar dentro dessa cavidade do abdômen, no nível do estômago, lá atrás, no nível dos rins. Descomprimir internamente a ponto de conseguir relaxar a própria musculatura lombar. E vê se os seus olhos estão relaxados lá ou se eles ficam se movendo enquanto você busca colocar o foco em outras partes do corpo. E deixa os olhos lá relaxados. Não se trata de visualização, nada disso que a gente procura agora é visualização, mas é colocar a atenção e deixar que as informações sensoriais de cada uma dessas partes emanem. Essas informações sensoriais nos alcançam, não precisamos ir atrás delas. Basta ficar no estado de abertura, deixar que chegue a sensação da lombar, concretamente, sem imaginar. Vai para a região do assoalho pélvico e relaxa bem o assoalho pélvico, relaxa a região anal, a região genital, o períneo,
acima do assoalho pélvico, por dentro, região do intestino grosso, região da bexiga, próstata, útero. E essa musculatura forte do assoalho pélvico, vai tentando relaxá-la. Relaxa os esfínteres, tanto o esfíncter anal como o esfíncter urinário. Então, relaxa as coxas, essa estrutura densa das coxas. Volta lá para os olhos. Relaxa bem os olhos e através dos olhos relaxa dentro da cabeça como se pudesse descomprimir o próprio cérebro. E por alguns instantes procure manter a atenção, o foco no relaxamento do corpo inteiro ao mesmo tempo. E então, começa com alguns movimentos pequenos que vão se transformando em um espreguiçamento. Procura não perder o contato. Não, você faz isso ainda mantendo-se em contato. Não perder o contato com esse corpo de dentro. À medida que se espreguiça, se move, vai se colocando na posição sentada novamente. Deixo os comentários aqui novamente ativados. Então, esse foi nossa proposta de hoje, né? Uma proposta que pode, inclusive, ser feita de muitas maneiras, muitos percursos, muitos caminhos, muitos jeitos da gente ir tomando consciência do corpo. O Dr. Bowley nos diz que é importante ter
um caminho sistemático, onde a gente vai percorrendo e que a gente possa, de tempos em tempos, ir buscando essa percepção de corpo inteiro, não só de corpo em partes, mas de corpo inteiro. Nossa, minha garganta não está ajudando hoje. E Swami Kovalananda fala a mesma coisa, né? Essa percepção de corpo inteiro, isso é muito importante, é fundamental. E isso leva tempo, né? Então foi a partir disso que Swami Kovalananda escreve em seu livro Asanas que me trouxe essa motivação de fazer, bom, isso leva tempo. Se leva tempo, então a gente precisa fazer isso por mais tempo. A gente precisa fazer isso mais vezes, a gente precisa se dedicar mais a isso. As coisas levam tempo no yoga. Sentir o corpo leva tempo. A gente precisa repetir. Então é por isso que estamos aqui, né, nesse programa do Shavasana, que eu já acredito que ele deva continuar além de uma semana. Uma semana não é o tempo suficiente, se essa é a nossa proposta. Então tá bom, gente. Obrigado. Quem tá aqui no Zoom fica aí. Quem tá aqui na live, se quiser, volte 6h30. Ou nos vemos amanhã. Amanhã tem uma respiração. Beijo, obrigado. Bom dia. Até já aqui, gente. 7 horas, voltamos.